Fala rapaziada, bem-vindo ao meu canal. E você que é programador e quer clientes na gringa, eu vou falar para vocês 4 passos que vocês conseguem fazer para também ter esses clientes e um pouco de algumas experiências da minha jornada que também me ajudou a ter esses clientes, tá? Mas antes de falar esses 4 passos, eu quero falar com vocês um pouco o porquê, né? As pessoas não vão atrás desses clientes na gringa e tudo mais. Tem um dado interessante que tem em torno de 640 mil programadores aqui no Brasil. E se eu não me engano, eu acho que é 1.400 que realmente trabalha para fora. Então é uma porcentagem muito pequena. Mas por quê? Não é porque a gente é pior ou nada do tipo. É porque as pessoas acham que é um negócio muito mais difícil do que realmente é. Esse que é o negócio. Na verdade, o pessoal dos Estados Unidos e da gringa, eles gostam bastante do nosso trabalho. Porque a gente tem um trabalho bom, né? A gente gosta de trabalhar, tem um preço menor para eles, mas o nosso inglês é muito melhor e a gente é muito mais apresentável do que outros países. Então, eles gostam dos brasileiros muito por causa disso. Entendeu? Mas na verdade, o que as pessoas ficam mais batendo na cabeça é isso, é achar que é muito difícil, o que não é. Porque assim, a gente pensa, é os Estados Unidos, mas é uma porcentagem muito pequena que foi aqui que criou a OpenAI, que criou a Google, enfim, e tudo mais. O resto é uma população normal que faz serviços locais, são trabalhadores autônomos. Tem uma empresa, um restaurante em alguma cidade. Então, esse tipo de pessoa não faz sentido ele parar o tempo dele para aprender a criar um site, aprender a criar um software, sendo que ele já faz o que ele é melhor. Ele consegue ganhar bem como um prestador de serviço, como um funcionário autônomo. Então, ele não vai dedicar o tempo dele a criar um site, sendo que não vai ajudar ele no trabalho dele normal. Ele já é bom no trabalho dele, em gerir o restaurante, enfim. Então isso é muito interessante. E uma outra coisa de programadores no Brasil que é muito bom é que só programador que consegue fazer isso, trabalhar para fora. E trabalhar para fora quer dizer ganhar 5 vezes mais. É uma geoarbitragem de dinheiro muito grande. Então, não tem outra profissão que tem isso. Por exemplo, um juiz não consegue, porque são outras leis. Um médico também não, porque não é válido, né, lá nos Estados Unidos. E programador consegue. É só ele saber o básico de inglês que ele consegue. Entendeu? Então, trouxe um caderno aqui para falar um pouco dos passos a passo para vocês, certo? Mas realmente não é um bicho de 7 cabeças, vocês vão ver. Você tendo inglês básico, você consegue fazer. E vocês, lógico, sabendo programar, também vão conseguir, tá bom? O primeiro passo aqui que eu escrevi é você identificar um local. Então, por exemplo, eu morei no Canadá há 4 anos, né? Então, quando eu decidi vender softwares, vender sites para gringa, eu fui para o Canadá. Por quê? Porque eu tenho muito mais familiaridade, né? Eu conheço a cultura, eu conheço as pessoas. Então, se o cara falar alguma coisa de algo local, eu vou saber, né? Então, isso ajuda muito, né? Tanto que quando assim a gente tá você estiver numa call aqui com uma pessoa no Brasil, você falar de coisas que estão no Brasil, ou até se vocês forem da mesma cidade ou estado, vocês vão falar do clima, como é parecido, enfim. Então isso é muito interessante, você gerar essa proximidade com a pessoa. Você provavelmente não vai sentir tanta confiança às vezes, por não ter morado fora, mas às vezes pode ser um lugar que você visitou, um lugar que você assistiu muitos filmes, conhece bastante, viu muitos vídeos sobre, então isso ajuda muito, né? Você já ter noção do horário que está lá, né? Porque tem fuso horário bastante. Você saber como é que está o clima, ter conversas parecidas, né? Às vezes das situações como é que estão lá,
né, notícias de lá. Então isso vai ajudar muito em uma reunião para gerar essa proximidade. E outro motivo também que eu escolhi o Canadá é que as pessoas elas são muito mais educadas, né? Não que os Estados Unidos seja um povo xerofóbico, enfim, não. Mas o Canadá é muito educado, né? São pessoas muito legais. Então, eu quis começar de um jeito, vamos dizer, mais fácil, né? Porque eu ia, lógico, me identificar mais e as pessoas iam ter mais simpatia, né? Durante a call. Então, esses foram dois motivos bem interessantes. Porém, depois eu migrei do Canadá para os Estados Unidos, porque o Canadá, comparado com o Brasil, eu acho que a moeda deve estar 3,5 e os Estados Unidos é 5,20, mais ou menos. Então, essa diferença ainda é importante. Ah, lógico, o Canadá ainda é 3 vezes mais. Sim, se você quiser fazer ainda compensa bastante, mas os Estados Unidos é mais ainda, né? Então, por isso que eu fui para o Canadá antes e depois que eu migrei para os Estados Unidos. Fora também o poder de compra que eles têm. Então, os Estados Unidos ainda está com mais poder de compra. A economia lá está melhor. Então, isso ajuda muito, certo? E voltando um pouquinho, do mesmo jeito que aqui você consegue vender alguns sites a $1.000, $2.000, lá você consegue vender sites a $1.000, $2.000. Por quê? Pelo poder de compra da pessoa, né? Ela ganha bem, mas as coisas também são mais baratas, né? No 1 para 1. E serviço lá é caro, porque as pessoas não querem fazer, elas querem fazer outras coisas, entendeu? Então, ela consegue pagar tranquilamente sendo um encanador, uma pessoa que instala ar-condicionado, porque ela ganha bem, as pessoas pagam bem por isso lá. Então, dessa forma, você consegue cobrar um valor muito bom. Lógico, você não vai cobrar um valor de uma pessoa de lá. Então, por isso que aí é uma outra vantagem que você já vai ter, né? Você vai ter um preço mais competitivo, você vai fazer um trabalho muito bom e você vai conseguir, lógico, conversar com eles e fazer tudo certinho que eles vão pedir, porque eles vão estar pagando muito bem, né? Convertendo. Então, esse é o passo número 1. O segundo, então beleza, eu peguei ali o Canadá, agora o que eu faço? Eu rodei tráfego pago, tá? Então eu fui lá no gerenciador de anúncios, eu fiz, se não me engano foi 3 ou 4 anúncios, né? Eu peguei meu celular mesmo, normal, fui lá e gravei assim em modo selfie, né? Eu gravei 4 variações, eu acho, e eu subi em tráfego pago. No meu Instagram mesmo, em português, total Brasil, né? Eu fiz isso realmente para testar, para ver, e mesmo assim teve venda. Então, assim, eu tô falando que você também consegue fazer dessa forma, né? Lógico, eu não esperei para ter um Instagram estruturado, tudo em inglês. Eu quis testar. Então, eu peguei o meu Instagram, rodei tráfego pago para lá e deu certo. E aí você começa a pensar, não, beleza, deu certo. Agora eu vou criar um Instagram certinho, eu vou fazer mais anúncios, eu vou fazer ele melhor. Então, isso ajuda muito você fazer esse teste, entendeu? Então, foi em um desses anúncios que o cara me mandou uma mensagem no Instagram, porque isso é outra coisa, né? Eles não usam WhatsApp, eles usam Instagram e Messenger, né? E por isso que você tem que rodar no seu Instagram. Ou Facebook, né? O Meta Ads. Então, isso é muito bom quando você for rodar o tráfego pago. O terceiro passo é a parte da reunião. Então você vai conversar com a pessoa, né? Você vai falar do seu trabalho, falar com a pessoa, ter intimidade, né? Mas na reunião você vai fazer, lógico, um preço um pouco mais baixo. Você pode ser até $800. $800 está barato para eles. Realmente, você vende sites a $1.000, $2.000, landing page, institucional. Estou falando sério. Então, inclusive, o primeiro cliente, né, que eu tive, que foi no Canadá, ele tinha um site, um WordPress. Então, vocês sabem, é uma tecnologia mais antiga, as pessoas não estão usando isso mais, né? Agora com a IA,
Piorou, ninguém vai estar usando o WordPress. E mesmo assim, ele não quis trocar. Eu fiz essa proposta para ele, para fazer um site em código muito mais bonito, porque o site não estava muito bonito, era antigo, do jeito que ia ficar muito mais rápido, mas ele não aceitou. Por quê? Porque ele não entende de tecnologia, ele não sabe disso. Ele estava focado nas coisas dele. Ele tem casas para aluguel, né, que ele faz Airbnb. Ele está focado em fazer isso. Isso é o negócio que dá certo para ele. Não saber qual que é o melhor jeito de fazer um site. Entendeu? Ele não quis essa proposta por segurança. Ele não sabia como que era esse negócio de código. Ele entendia o que é o WordPress, que ele aprendeu uma vez, e quis ficar assim. Entendeu? Então, voltando lá no início do que eu falei do vídeo. As pessoas não têm tanta ideia de tecnologia. Ele só sabia o que é o WordPress porque o site dele foi construído, não sabia mais nada. E ele insistiu em ficar no WordPress. E aí, com ele, eu fiz uma manutenção de site. Eu fiz uma manutenção de site em WordPress. E para quem sabe, não precisa fazer nada, né? Eu acho que eu instalei um plugin ali de segurança, troquei foto e foi isso. E ele pagava $200 por mês, que dava mais de R$1.000. Para manter um site por mês em WordPress. Então vocês veem que realmente é um negócio que vale muito a pena e realmente é real as pessoas pagarem valores assim. No início eu também achei que não, eu ficava com o pé atrás de quanto cobrar, de quanto fazer, mas depois você vai pegando confiança, vai entendendo, caramba, as pessoas realmente pagam isso e as coisas acontecem dessa forma, né? Não parece real quando você chega aqui no Brasil, você toma conta de um site que você mexe 2 horas por mês e recebe R$1.000 e poucos, né? Isso, para você receber R$1.000 e poucos, teria que ser um sistema que você teria que ter feito para ter essa manutenção. Então, esse é um ponto muito interessante, tá? E o outro site que eu fiz foi para uma mulher que ela tinha uma clínica de fisioterapia, também um site muito antigo, feito em WordPress também, que ela quis realmente melhorar o site dela, né? O site dela eu cobrei $1.000, aí foi nos Estados Unidos, né? Então R$5.000 para fazer um site só front-end ali com uma página, né? Era uma landing page, eu não diria que era uma landing page porque tinha outra página, mas era só isso, entendeu? Então isso que é um negócio muito importante, tá? E o quarto passo é como você também receber esse dinheiro. Então, por exemplo, eu quero pagar, beleza. E agora como você recebe? Eu tive um erro na época que eu falei cripto, eu não estava pronto para isso. E eu falei, pode ser cripto. E aí o cara ficou meio com o pé atrás. Ele achou que era algum golpe, um scam, alguma coisa assim, entendeu? Porque eu falei de criptomoeda e criptomoeda está bem relacionada a isso, né? Então, não usa criptomoeda, não fala de criptomoeda, porque as pessoas têm essa crença de que é golpe, que é coisa que não devia ser, tá? Tem algumas plataformas que você pode usar, que funcionam muito bem, que é a mais famosa do mundo, a Stripe, tá? Vocês podem usar o PayPal também, mas o problema da PayPal é que se você for acabar de criar uma conta, vai ser horrível. Porque você vai criar uma conta, a pessoa vai pagar, só daqui a 21 dias você recebe, e o próximo pagamento também, então demora, você fica ali tendo que ter muitos pagamentos para ele começar a pensar em liberar um pouco mais cedo. Então isso é um negócio que me fez não vender na PayPal, tá? E a outra é uma chamada WHOP, WHOP, que é muito bom também, tá? É uma empresa que está mundial, que nem a Stripe, mas tem na verdade um pouco menos de taxa e você consegue sacar por Pix, enfim, várias coisas assim. Então você precisa estar com conta já criada nessa plataforma, porque também vai chegar a reunião, você não vai conseguir mandar um link para a pessoa pagar, né? O mais importante. Então, se você ficar, não, peraí, e tem essas contas, é bom você ter criado antes, porque às vezes tem coisa de aprovação.
Então você falar que o cara quer pagar, ele tem que esperar alguns dias porque você não está com a conta aprovada e ele vai ver que você nunca vendeu um site na vida, ele vai achar que tudo isso. Então isso você tem que estar preparado, tá? Número um, tá bom? E na verdade outra coisa que eu vou até adicionar aqui é a parte de contrato, né? Lá é muito importante essa questão de contrato, eles cumprem muito. Você, lógico, pode oferecer, né, se a pessoa quiser ou não, isso aí vai de você. Mas lá é muito sério esse negócio do contrato, né, quando a pessoa realmente for assinar. Não que seja muito sério que ele vai ficar batendo os pontos do contrato, não, porque quando ele assinar ele está falando realmente, não, vou pagar, não tem problema nenhum. Né? As pessoas lá têm muito mais essa palavra, né? Eles vão falar, vão pagar e não tem problema, entendeu? Então isso é muito importante também. E aí vocês fazem um contrato, pode até gerar na IA, por exemplo, a Cláudia, ela está muito boa nisso. E lógico, gerando um contrato para o local do cara, né, no local da pessoa. Então, por exemplo, a pessoa é de Oklahoma. Você gera um contrato ali e no final baseado na área de Oklahoma, entendeu? Um contrato simples também que você consegue fazer só para caso o cliente queira, para deixar mais seguro, entendeu? Então, esses foram os passos que eu tive, né, na minha jornada, e algumas coisas que eu errei também, e que eu espero que vocês não errem, que agora estão vendo esse vídeo, para vocês realmente conseguirem esse cliente para fora, tá? Não é um negócio tão difícil, vocês vão ver que não é. Vocês têm que tirar esse medo de vocês. Assim que você tirar esse medo de vocês, é negócio de ganhar 3, 5 vezes mais, tá? Então, comenta aqui o que você achou. Me dá ideias de outros vídeos que vocês querem também. Se vocês querem que eu fale de trabalhos, por exemplo, trabalhos CLT, né? Lá nos Estados Unidos não existe CLT, mas trabalhos, né, em empresas, né, fixos, ou algum outro tipo assim, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, dar um like e até a próxima.